Olá, muito bom dia, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta quinta-feira, dia 12 de março. Vamos então aos destaques do dia. Procuradoria-Geral da República negocia delação premiada com Daniel Vorcaro. E você vai ver também. Ministro Dias Toffoli se declara suspeito para julgar prisão de banqueiro. Pesquisa Quest aponta empate entre Lula e Flávio Bolsonaro. Irã ataca refinarias de petróleo no Golfo e acirra ainda mais a guerra. E ainda, preço do diesel dispara no Brasil por causa da guerra. Tudo isso você confere a partir de agora. E olha só, a Procuradoria-Geral da República está negociando a possibilidade de uma delação premiada com a defesa do dono do Banco Master, o banqueiro Daniel Vorcaro. Mas a prioridade da defesa é conseguir a soltura de Vorcaro no julgamento do Supremo Tribunal Federal. Vamos conferir. Apesar da possibilidade de um acordo com a PGR para a delação premiada, a defesa do banqueiro Daniel Vorcaro diz que a prioridade é conseguir a liberdade dele neste momento. As tratativas ainda são consideradas iniciais. Não há uma proposta consolidada de quem será delatado e em que medida. Nesta sexta-feira, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal vai abrir o julgamento no plenário virtual para analisar se mantém a prisão de Vorcaro, autorizada pelo ministro André Mendonça. Se for considerado líder de organização criminosa, Vorcaro ainda assim pode propor uma delação. Mendonça determinou a prisão preventiva de Vorcaro por risco concreto de interferência nas investigações. A decisão atendeu a pedido da Polícia Federal e foi motivada por mensagens encontradas no celular do banqueiro, apreendido na primeira fase da operação, no ano passado. Segundo a PF, Vorcaro teria obtido documentos sigilosos de investigações contra ele no Ministério Público Federal. Além disso, pedia o monitoramento de adversários e ameaças de ações violentas. É a segunda prisão do banqueiro. Vorcaro havia sido detido pela primeira vez em novembro de 2025 no aeroporto de Guarulhos, quando tentava deixar o país. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, se declarou suspeito para analisar a decisão que levou o banqueiro Daniel Vorcaro à prisão. O caso será julgado pela segunda turma do STF nesta sexta-feira. Toffoli se declarou suspeito para julgar a decisão que levou à prisão do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. A decisão será analisada pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal nesta sexta-feira, e Toffoli é um dos 5 integrantes do colegiado. No despacho, Toffoli afirmou que, como há correlação entre as matérias, declara a suspeição por motivo de foro íntimo, a partir dessa fase investigativa. Antes, Toffoli estava como relator do caso Master, mas teve que se declarar suspeito e André Mendonça assumiu a relatoria. Toffoli também é um dos 5 membros da segunda turma do Supremo. Os casos criminais no Supremo são de competência das turmas. O regimento do Supremo prevê que decisões individuais, como prisões, devem ser submetidas ao colegiado do qual o relator faz parte. Dessa forma, os ministros decidem se confirmam ou não a ordem determinada. Com a decisão de Toffoli, o julgamento passa a ter 4 votos. Em casos criminais, um eventual empate favorece o réu. Participam da turma, além de Mendonça, Luiz Fux, Gilmar Mendes e Cássio Nunes Marques. Interlocutores do Supremo afirmavam que, apesar de Toffoli ter deixado a relatoria do caso, não ficou reconhecida pela Corte suspeição ou impedimento para que ele atue no caso Master. Dessa forma, não haveria uma restrição automática, cabendo ao ministro, num primeiro momento, essa avaliação. E uma pesquisa revelou que boa parte da população brasileira vincula o STF ao caso do Banco Master. A avaliação da Suprema Corte piorou. Mais da metade dos entrevistados acreditam que os ministros tenham envolvimento com o banqueiro Daniel Vorcaro. O escândalo envolvendo o caso do Banco Master já é considerado um dos maiores casos de corrupção da história do Brasil, junto com a Lava Jato, que veio à tona em 2014. Diante desse caso, muitos debates e interpretações têm surgido entre boa parte da população brasileira. Alguns apontam culpados, figuras políticas e órgãos do poder brasileiro. Em meio a isso tudo,
Uma pesquisa da plataforma Meio Ideia revelou que o Supremo Tribunal Federal é a instituição que os brasileiros mais associam ao caso Master. Para 35% dos entrevistados, o Supremo é o maior envolvido. Para 21% é o governo. E para menos de 20% é o Congresso. Ou seja, todos são suspeitos. Ainda existe uma parcela que atribuiu as responsabilidades para diferentes instituições. Mas a maioria ainda não tem esclarecimento suficiente sobre o caso Master. 48% afirmaram que sabem os detalhes, 30% não tem certeza e 22% não conhece o caso. Mas o que mais chamou a atenção no levantamento foi a maneira que a imagem do STF está sendo vista pelos populares. Isso porque as investigações sobre o Banco Master colocaram a Corte Suprema no centro do que especialistas têm classificado como uma de suas piores crises de reputação, com os ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli sendo citados. Inclusive, esse último abandonou a relatoria do caso por ter relações próximas com o banqueiro Daniel Vorcaro. Com a imagem vinculada ao caso, quase 70% do que conhecem o escândalo enxergam a credibilidade do magistrado abalada. E a pesquisa Meio Ideia entrevistou 1.500 eleitores por telefone entre os dias 6 e 10 de março. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. E a nova pesquisa Genial Quest apontou um empate na disputa para presidente da República pela primeira vez. O presidente Lula aparece com a mesma porcentagem que o senador Flávio Bolsonaro. De acordo com a pesquisa Genial Quest, agora Flávio Bolsonaro, do PL, aparece em empate técnico com o presidente Lula, do PT, em uma simulação de segundo turno. O levantamento aponta que os dois candidatos possuem 41% das intenções de votos, consolidando a polarização entre o atual governo e o principal nome da oposição no momento. De acordo com a pesquisa Genial Quest, este resultado mostra uma mudança de tendência em relação à pesquisa anterior, realizada em fevereiro, quando Lula liderava com 43% contra 38% do parlamentar. Além do cenário com Flávio, a Quest testou outros potenciais adversários do petista para o segundo pleito. Lula mantém vantagem contra governadores do Sul e Sudeste. Vence Ratinho Júnior, do PSD, por 42% a 33% e Romeu Zema, do Novo, por 44% a 34%. Contra Ronaldo Caiado, do PSD de Goiás, a distância é de 12 pontos, 44% a 32%. Enquanto a maior vantagem ocorre contra Eduardo Leite, do PSD do Rio Grande do Sul, com um placar de 42% a 26%. Os dados revelam que, embora o atual presidente mantenha a liderança contra a maioria dos governadores de centro-direita, o herdeiro político de Jair Bolsonaro é quem demonstra maior fôlego para desafiar a reeleição do petista no atual estágio da pré-campanha. O alto índice de votos brancos e nulos em cenários com nomes menos conhecidos nacionalmente chega a 29% na disputa contra Eduardo Leite. Reforça que o eleitorado ainda está fortemente concentrado nos dois polos principais da política brasileira, Lula e Flávio Bolsonaro. E essa pesquisa foi contratada pelo Banco Genial e entrevistou 2.004 pessoas entre os dias 6 e 9 de março. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E o nível de confiança é de 95%. Mudando de assunto, a Prefeitura de São Paulo estuda construir um teleférico na zona norte da cidade. A ideia é dividir opiniões. E quem vai trazer os detalhes agora é o Felipe Takahashi. A Prefeitura de São Paulo contratou um estudo para implantar um teleférico na Brasilândia e VLT no centro da cidade, mas depois recuou. Um dia após ter firmado um contrato de R$1.900.000 com a FIP, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, para analisar projetos de implantação de teleférico na Brasilândia, na Zona Norte e VLT, que é um veículo leve sobre trilhos, no centro. A Prefeitura rescindiu a contratação. Porém, o projeto do centro está previsto no plano de metas da gestão do prefeito Ricardo Nunes. Sem explicar detalhes, em nota a Prefeitura disse que decidiu avançar nos estudos internos para a implantação do BOM de São Paulo, como é chamado o veículo do centro, e do sistema de teleférico na Brasilândia.
Antes da contratação de uma empresa para verificar a viabilidade do projeto, o estudo para a implantação do teleférico causou polêmica desde o ano passado. E para entender melhor esse projeto, falamos com um especialista que explicou como o meio de transporte pelo alto pode funcionar. Um teleférico, ele permite fazer uma conexão em um local alto, dando uma visibilidade grande, tem um impacto visual muito interessante, valoriza o local, tem um impacto até de ordem política, porque isso inclusive dá uma impressão melhor para a cidade, apesar de não ser algo comum do dia a dia das cidades, porque se trata de um modelo que não é clássico e, portanto, foge a padrão. O uso do teleférico como transporte ganhou repercussão no continente há cerca de 20 anos, com cidades de outros países na América do Sul já utilizando o transporte. Os principais casos são de La Paz, na Bolívia, e Medellín, na Colômbia. Na última década, contudo, problemas na experiência no Rio de Janeiro trouxeram questionamentos. O serviço chegou a ser interrompido por anos na Previdência e agora deve voltar no Complexo do Alemão. Para São Paulo, a Prefeitura chegou a estimar um custo de R$1 bilhão. Um estudo inicial veiculado em 2025 estimava até 3.210 passageiros por hora e a velocidade seria de 18 km por hora, com cabines para 10 pessoas. E o objetivo é iniciar as obras ainda na gestão Nunes. Ainda não há garantia se o projeto vai sair do papel, mas o certo é que o peso da opinião vai fazer a diferença, com seus altos e baixos, assim como o teleférico. Já no Rio de Janeiro, o aluguel de patinetes cresceu 40%. O veículo foi liberado para circular pela orla da praia durante o verão. O uso de patinetes elétricos cresceu 40% no Rio de Janeiro durante a alta temporada de verão, entre dezembro e fevereiro, principalmente na Zona Sul. Segundo dados da WOSH, a operação na capital fluminense já ultrapassou a marca de 3 milhões de viagens desde o início das atividades em 2024. Os deslocamentos realizados nesta época têm em média cerca de 2 quilômetros, distância que costuma conectar hotéis, restaurantes e praias. Dados reunidos pela pesquisa ao longo de 19 meses de operação experimental e analisados pela Prefeitura mostram que neste período foram registrados mais de 2,9 milhões de viagens, com cerca de 972 mil usuários ativos e a geração de aproximadamente 230 empregos diretos e indiretos na cidade. Após determinar regras para o serviço, a Prefeitura pretende trabalhar para levar a oferta do modal para outras regiões da cidade, chegando a pontos como o Parque de Madureira e a Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão. O decreto municipal abre caminho para o credenciamento de outras empresas interessadas em explorar a atividade. E, de acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Osmar Lima, a expectativa é que, a partir da semana que vem, estas já possam se candidatar. E veja a seguir, Irã ataca refinarias de petróleo no Golfo e acirra ainda mais a guerra. E ainda, preço do diesel dispara no Brasil por causa do conflito no Oriente Médio. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta com o segundo bloco e com mais notícias do Brasil e do mundo para você. Olha só, o Irã realizou mais uma série de ataques a refinarias de petróleo no Golfo Pérsico, como resposta aos bombardeios dos Estados Unidos e de Israel. O Irã anunciou uma leva de ataques nas instalações de petróleo no Golfo, no Oriente Médio. Bahrein afirmou ter sofrido um bombardeio iraniano contra depósito de combustível, causado em um grande incêndio que levou o país a anunciar um alerta devido à fumaça provocada pelas chamas. A instalação fica na região nordeste da ilha, em Al-Muhaq, próximo ao Aeroporto Internacional de Manama.
Já na região de Omã, outros depósitos de Porto de Salalá também foram incendiados após um ataque com drones iranianos. O regime do Irã intensificou seus bombardeios contra as sustentações energéticas e refinarias de petróleo do país de Golfo, feito em uma espécie de revide à presença de bases militares norte-americanas no Oriente Médio. A guerra deu início em 28 de fevereiro, com os bombardeios de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã, e adquiriu uma proporção regional que ameaçou o abastecimento mundial do petróleo, já que, por sua vez, o tráfego foi paralisado no estratégico Estreito de Hormuz, importante corredor para a venda do petróleo. E por causa da guerra no Oriente Médio, o preço do diesel disparou nos postos brasileiros. O litro chegou a R$ 6,70. Um levantamento feito com base em dados de 21 mil postos de combustíveis espalhados pelo país revelou que os preços do óleo diesel subiram mais de 7% nos primeiros dias de março. A pesquisa da Endered Mobilidade se baseou em dados de 21 mil postos no país. Em média, o litro do diesel chegou a R$ 6,70. Os números oficiais da Agência Nacional do Petróleo, divulgados no último dia 6, ainda não refletiam a mesma alta. O índice de preços compara a primeira semana de março em relação aos últimos 7 dias de fevereiro. A alta dos combustíveis teria acompanhado o avanço do petróleo no mercado internacional em meio à guerra no Oriente Médio. Na segunda-feira, o barril chegou perto de $120, mas acabou recuando nos dias seguintes para a casa dos $90. O governo federal criticou que os preços ao consumidor têm mudado, mesmo sem anúncio oficial de reajuste da Petrobras nas refinarias. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, garantiu que o governo vai tomar providências contra os postos de combustível que aumentaram os valores nas bombas, de forma especulativa e criminosa. O governo está atento, acompanhando os movimentos internacionais. É naturalmente um momento de apreensão do mundo inteiro, não só do Brasil, porque nós vivemos um caos geopolítico, mas não tem risco de abastecimento e, muito pelo contrário, há toda a condição de se manter o preço dos combustíveis. O que nós não podemos, e o povo brasileiro pode nos ajudar, é fiscalizar os abusos dos revendedores nos postos de gasolina, e nós vamos fiscalizar com a ANP, com o PROCON, com o SENACOM, com a Polícia Federal, com o Ministério da Justiça, as distribuidoras, para que elas deixem de cometer os abusos que começaram a cometer nos últimos dias. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia, uma ótima tarde e até mais.